Aqui atrás teve até uma pessoa que me perguntou, falou assim, flor de que está ali? Aqui atrás está uma flor de café, tá, gente? Então a foto da flor de café aqui, que está em um quadro com uma flor de café aqui. Então um café florindo ali. Mas de modo geral, então vamos falar do gramado agora, que no inverno a gente tem alguns cuidados no gramado. Claro que esses cuidados mudam de acordo com o tipo de grama. Então, por exemplo, nós vamos falar aqui principalmente de 3 gramas, vamos só referir a uma quarta, mas vamos falar principalmente de 3 gramas, que é a grama esmeralda, que eu te falo que 80% dos jardins no Brasil utilizam grama esmeralda. Por quê? Porque tem produtores de grama de norte a sul do Brasil. Então, o custo dela normalmente é mais barato e é uma grama bastante comercializada em tapetes que o produtor comercializa próximo dos grandes centros urbanos ali. Então, ele está normalmente entre 100 a 200, quando muito 300 quilômetros dos grandes centros urbanos e comercializa naquela região, principalmente nos centros urbanos. Então, esmeralda é a número 1 de uso em gramados no jardim. Então, essa é a primeira que a gente tem que referir e é que mais vocês vão ver, tanto para o profissional quanto para a pessoa que pode não trabalhar, mas tem ela em maior quantidade. A segunda mais utilizada é São Carlos, então é uma grama também bastante utilizada, ela tem um verde escuro, uma coloração de folha, a folha mais larga, a esmeralda a gente considera folha de tamanho médio, a São Carlos a gente considera folha larga e a grama bermuda, que a gente não usa ela em jardim, não recomenda, pode ter até gente que tem, mas a manutenção é muito intensiva e os cuidados são muito intensivos, a gente usa e recomenda para gramado esportivo, mas não para jardim. E a gente vai falar também que aí vai ter menos quantidade, é uma grama Zeon, que é a Zeon Zois, é uma grama que tem menor quantidade, essa grama de pessoas que utilizam ela, mas é uma grama bem fina, essa é considerada folha fina, bermuda também é considerada folha fina, e essa já é recomendada para jardim. Então essa quem tem disponibilidade no mercado é São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e alguns lugares no Nordeste, eu não lembro se tem produção dela, mas no Sul e Sudeste tem. Então é uma grama interessante também, é uma novidade essa grama, ela é uma grama híbrida, foi desenvolvida nos Estados Unidos, na parte sul, que é uma parte quente, mas adaptou muito bem aqui a região nossa, aqui Sudeste, Sul, Nordeste com certeza ela vai bem, para o Brasil de forma geral vai muito bem. É uma grama mais lenta de crescimento, com isso reduz até manutenção nela ali. Que grama é uma coisa que a gente vai comentar aqui antes de falar de inverno, que eu sempre faço esse comentário, a gente não tem o hábito de manutenção de gramado aqui no Brasil, não tem ali essa forma, essa cultura, vamos dizer assim, e lembrando que grama, toda vez que você coloca no jardim, é o maior custo por metro quadrado que você vai ter no seu jardim. Então, gramado é onde você vai ter mais trabalho, mais mão de obra e mais gasto. Então, toda vez que você tem um gramado, você tem mais gasto. Aí a pessoa fala assim, então para que eu vou ter um gramado se eu vou gastar mais nisso? É exatamente porque também é a única espécie que você pode colocar no paisagismo e pode utilizar no seu gramado. Então, um gramado, quando está implantado, você pode usar esse gramado. Usar em que sentido? Usar brincando, pisando, deitando, próximo da piscina, no espaço. Então, você anda sobre o gramado. Então, mais uma questão é aquela placa que a gente costuma ver em praças, parques, aí do Brasil, de norte a sul do Brasil, não pise na grama, não deveria existir. Porque se tem um gramado, é exatamente para a gente pisar na grama. Quem pousa aquilo, põe para usar, que é como é usado. Quem já teve o hábito de ir nos Estados Unidos, na Europa, Austrália e outros países, os gramados são feitos para usar. A pessoa faz piquenique nos gramados, deita, brinca nos gramados. É isso que é feito, para isso que utiliza o gramado em paisagismo.
É esse que é o diferencial. Você tem um gasto maior, mas em compensação você pode utilizar aquele gramado para você brincar, para você deitar, para tomar um sol. Por isso que é muito recomendado para áreas onde tem piscina, ao redor de piscina ali. Para também um outro inconveniente, tem muita gente que tem muito medo de cobra, aranha, que não é nada agradável, né, por sinal. Mas num gramado esses bichos, né, não tem proteção. A aranha é um aracnídeo, né? Cobra já é um réptil, né? Então eles não têm proteção, consequentemente não vai estar ali no gramado também, pelo fato de não ter aquela proteção. Como é que faz com a grama quando ela coça a gente A piscina? grama quando coça a gente. Uma grama, por exemplo, a grama esmeralda, pelo fato de ter poucos pelos, ela não coça. Já a grama batatais, que é uma grama, ela é chamada batatais em algumas regiões do sudeste, tem outros lugares no centro-oeste que essa mesma grama, que é a Paspalum notatum, esse é o nome científico dela. Ela no nordeste, de modo geral, é uma grama que eles chamam de grama goiânia, no centro-oeste, desculpa, grama cuiabana, capim-forquilha. Então ela tem vários nomes regionais. Ela também é de folha larga, mas é uma grama nativa. Ela é nativa aqui da América do Sul, não é só do Brasil. Tem ela na Argentina, tem ela Paraguai, tem ela no Uruguai, tem elas em regiões aqui no entorno do Brasil também. Tá? Então essa Paspalum notatum é uma grama bem rústica e uma das características dela é que ele tem o pelo. Então se você deita nela e está um pouco suado, você realmente sai coçando. Então a melhor coisa para não coçar é escolher uma variedade de grama, uma espécie de grama que não possui pelos, para diminuir esse aspecto de coceira que a gente tem no gramado ali ao deitar, principalmente quando está suado. Quando você está até sem suar, a primeira vez se deitou rapidamente, isso não ocorre normalmente não. Mas vamos lá à questão dos tratamentos no inverno. Primeiro vamos posicionar o que acontece no inverno. Então, uma coisa que acontece de norte a sul do Brasil é que o comprimento do dia diminui. Então, o comprimento do dia, então o dia fica menor. O que é ficar menor o dia? Eu tenho menos horas de sol. O sol nasce mais tarde e se põe mais cedo. Então, isso é a primeira coisa que vai acontecer. Então, eu vou ter menor quantidade de luz. Consequentemente, a grama é uma das plantas muito exigente em insolação. Mesmo no caso da grama São Carlos, que é uma grama das gramas que são vendidas em tapetes, é a grama que mais tolera das espécies que a gente tem sombreamento. Mesmo no caso da grama São Carlos, a gente vê que é uma grama que precisa de meio dia de sol ou um local muito claro, porque se for sombra plena, ela não tolera e vai morrendo também. Então, mesmo a grama que tolera locais mais sombreados, ela também exige sol. E as espécies de grama, esmeralda, São Carlos, a Paspalum notatum, batatais, forquilha, cuiabana, que tem vários nomes comuns, grama Santo Agostinho, grama bermuda, são muito exigentes em insolação. Se eu tivesse 18 horas de sol, ela estaria crescendo ativamente em 18 horas. Se tivesse 24 horas de iluminação, estaria crescendo aí nesse período. Então, no inverno, esse comprimento do dia reduz, automaticamente eu tenho um crescimento menor no meu gramado. Então, aquele gramado vai desenvolver menos. Ele vai crescer menos, aquela folha ali vai desenvolver menos se ele tiver que alastrar para a lateral para ocupar algum espaço vazio, que ocorre bastante em gramados esportivos também. Então esse é o primeiro fator. Segundo, a temperatura cai. Então tem locais que às vezes de manhã está até quente, mas à noite está muito frio. E tem outros locais que a temperatura média de manhã cai bastante e à noite bem mais. Outra coisa que acontece também é essa temperatura caindo, principalmente nos gramados que a gente tem de grama esmeralda, ocorre uma doença que a gente tem que falar nela porque todo outono e inverno ocorre, que é a risoctônia. A grama esmeralda é um hospedeiro preferencial de um fungo. Esse fungo tem uma característica um pouco diferente. Então ele ataca tanto a raiz da grama quanto a folha. Tem fungos em grama que atacam só folha,
Tem fungos em grama que atacam só a raiz. No caso da Rhizoctone, ataca tanto a folha quanto a raiz dela. Então o fungo ataca as duas partes. Isso é muito importante a gente saber, para saber principalmente quando chega o caso da gente ter um manejo químico ali, de usar produtos para o controle da Rhizoctone. Então quando chega nesse caso, esse manejo, esse metabolismo que a gente sabe do fungo em si. E por que ataca muito a grama esmeralda? A grama esmeralda é um hospedeiro preferencial. Então, primeira coisa, quem tem esse problema ou já teve esse problema, vai continuar tendo todo ano, principalmente no período que a temperatura baixar. Vai ter problema com essa doença que é a Rhizoctone. Então essa é a primeira coisa que você vai ter. Não existe fungicida que extermina a Rhizoctone. Os fungicidas disponíveis no mercado, mesmo no exterior, eles, ao serem aplicados, eles fazem com que a planta ou fungo entre em dormência, ou seja, para de proliferar, e ele vai esperar até passar o efeito daquele produto para depois voltar a ter algum problema. Isso é um fator extremamente importante para vocês saberem, porque no manejo químico a gente faz de forma diferente. E todos os fungicidas, mesmo sistêmicos, para gramado, fazem só o movimento ascendente. Ascendente é subir. Então, o que o fungicida sistêmico, isso aí é para quem não sabe, para quem é meu aluno, a gente já falou, já comentou sobre isso, já teve curso comigo, aula comigo, a gente já comentou que a gente dá vários treinamentos, cursos e palestras, que os fungicidas, de modo geral, para grama, não, mesmo sistêmico, o fungicida sistêmico, ele entra dentro da folha da planta. Se fosse um arbusto, se fosse, por exemplo, um lírio, um agapanto, um viburno, ele entra pela folha e desce até a raiz. Então ele faz esse movimento numa planta normal. Mas em gramado, ele faz só o movimento ascendente, ele entra dentro da folha, mas não desce para a raiz. Então ele vai daquele ponto que ficou a gota para cima. Ele não faz o movimento descendente dentro da folha. Então ele continua sendo sistêmico dentro da planta, mas não faz o movimento descendente, só ascendente na planta. E isso é muito importante para a gente falar o último tratamento. Então, Rhizoctone em grama esmeralda, se eu tenho grama esmeralda, três fatores favorecem ela. Quer mostrar a foto da Rhizoctone? Vou mostrar aqui uma foto da Rhizoctone aqui para vocês verem aqui uma de perto, que é muito bacana. Eu vou mostrar primeiro, mostra a outra aqui de perto, esta. Tá vendo? Essa é uma foto muito característica da Rhizoctone quando ela está infestando um gramado. A folha da grama fica na tonalidade vermelha para esse amarelado e depois vai secando. Ou seja, quando uma folha seca, a gente fala que a folha está necrosando, ela está queimando, está virando palha, então vai secando. Então isso ocorre na grama esmeralda agora nesse período que a temperatura abaixa. São três fatores que favorecem esse fungo. Então aqui nós estamos vendo um sintoma da Rhizoctone na grama esmeralda aqui. Uma foto bem fácil. O segundo fator é esse outro que nós vamos mostrar aqui, ó, que ela ataca sempre em reboleira, em formatos arredondados, igual você está vendo aqui, ó. Então ocorre aqui na ponta, você está vendo que são sintomas amarelados, tá? A borda bem amarela, tá vendo? Amarelo de tonalidade vermelha. E sempre em reboleira, sempre formatos arredondados. Isso aqui já está bem atacado, mas no começo era um redondinho pequeno, que provavelmente não chegava nem a 5 centímetros. De uma semana para outra, se está tudo favorável, a gente vai falar o que favorece esse fungo a desenvolver. Isso aí aumenta de 5 centímetros para 10, 15, na outra semana aumenta para 20, 30, na outra semana em torno de 60, e a pessoa, de modo geral, o que ela faz? Uma pessoa que não tem uma informação, ela vai tentar, primeiro, jogar água, que ela pensa que está secando, e segundo, jogar adubo. E são as coisas que favorecem o fungo. Umidade, então água favorece o fungo, a Rhizoctone. A segunda coisa que favorece o fungo é adubo nitrogenado.
Então são duas coisas. A terceira coisa que a gente não tem muito controle, que é a temperatura. Então temperatura nós não temos muito controle. O inverno nosso vai chegar, eu estou com essa grama nessa situação, vai abaixar a temperatura. O que são as outras duas coisas? Essa sim eu tenho controle. Da umidade eu tenho controle e da adubação também eu tenho controle. Então essas duas coisas eu vou procurar resolver ali no meu jardim. Como resolver essas duas coisas aqui? Então, se eu tenho grama esmeralda, ela já foi atacada anos anteriores com risoctânea, não adianta nada eu tirar 1 metro de solo. Eu já vi gente cavando lá 1 metro de terra, colocando outra terra, plantando outra grama. Provavelmente, em todo o terreno, é um fungo comum que existe no solo, a risoctônia. Só que na grama esmeralda ela é um hospedeiro preferencial. Então você vai trazer outra terra que tem risoctônia. Você vai trazer outra grama que tem risoctônia também ali, essa outra grama. Então isso tudo não adianta nada. A primeira coisa é um diagnóstico, a pessoa fala, vamos trocar a terra para não acontecer isso novamente. E eu já vi gente trocando 1 metro de terra, para você ter ideia, tirando 1 metro. Perdeu dinheiro jogando fora a terra, perdeu dinheiro jogando a grama fora, perdeu dinheiro comprando outra terra. Por quê? Naquela terra provavelmente vai ter risoctônia e no gramado também vai ter risoctônia. Então, conclusão, essa não é a melhor forma. Então, a gente tem que conviver com o fungo. Então, primeira coisa, diminuir a irrigação. Então, no inverno, de modo geral, a gente procura sempre fazer irrigação sempre na parte da manhã. Nunca fazer irrigação no fim da tarde. Por quê? Porque no início da manhã, logo vai chegar o sol e logo vai secar aquela umidade que você provocou através da irrigação. Ela vai secar, ou seja, a água na superfície vai evaporar devido aos raios solares. Então, por volta de 9 horas da manhã, você já não tem umidade nas folhas ali. Se eu faço a irrigação no fim da tarde, eu vou automaticamente ter de 6 horas da tarde, por exemplo, eu fiz a irrigação, até no outro dia, 9 horas da manhã, porque à noite ainda tem, em várias regiões, quando a temperatura baixa, o orvalho. A gente tem umidade das folhas nas folhas quando a temperatura baixa. É muito comum, por exemplo, você ver lá o carro que ficou do lado de fora, ficou no tempo ali, que não está na garagem, você vê o teto do carro de manhã, principalmente em noites frias, totalmente molhado. Você passa a mão sobre o teto, ensopa sua mão toda ali, vidro molhado, capô do carro molhado. Isso é aquela umidade da noite, que muitas situações chamam de sereno, né? Aquele sereno da noite, que umedece e molha as superfícies ali, e vai molhar também a superfície da grama. Então, se eu faço irrigação no fim da tarde, eu vou ter às vezes 14, 16 horas de umidade sobre a folha. E já mostrou através de pesquisas científicas que acima de 6 horas de umidade nas folhas eu tenho muito problema com fungos, não só risoctônia, com outros fungos também que gostam de umidade. Então, preferencialmente, não adianta nada a gente decorar, porque a gente tem que ensinar o porquê, porque o porquê você aprendeu daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, você sabe o porquê. Não adianta nada decorar, tem que explicar o porquê. Por que tem que jogar água no gramado pela manhã e não à tarde? Então, você saber, né, para não ficar muitas horas com umidade nas folhas da grama. Então, esse é o principal motivo ali. Então, não basta falar, porque o Haroldo falou que é melhor. Não é isso que resolve, não. Então, a gente entendendo o porquê, não tem que decorar nada. As coisas são lógicas, ciência é lógica aí, e isso facilita bastante para a gente entender como é que a planta resolve os problemas ali que aparecem na planta, no jardim, no caso hoje nós estamos falando de grama, resolve com extrema facilidade ali. Então essa é a primeira coisa, fazer irrigação só pela manhã. Segundo fator, reduzir o máximo o tempo que a irrigação, que aquele local permite. Então, no inverno, eu vou procurar jogar água. Às vezes, um dia sim, um dia não. Tem locais que permitem 2 dias sem jogar água e jogar no 3º dia. Tem locais que permitem até 5 dias. Mais que isso, pode ter até locais que tem, mas é muito raro.
Então, locais que tem muita umidade, temperatura mais baixa, principalmente à noite, essa umidade é suficiente para manter o solo com água ali, principalmente na superfície. Quando você fizer essa irrigação na manhã, pulando dias, o ideal é que não jogue pouquinho volume não, por pouco tempo. O ideal é que molhe pelo menos 20 centímetros de profundidade do seu terreno. Então você jogue um tempo maior para que a água consiga infiltrar profundamente no solo. Quanto mais profunda essa água de irrigação desceu no solo, mais tempo essa água vai ser propícia para subindo por capilaridade e mais as raízes vão aprofundando para pegar essa água mais profunda ali. Então tem muitos gramados que o manejo da irrigação, principalmente no inverno, é mal feito. O que é mal feito? Eu jogo só na superfície, molhando 2 centímetros todo dia. Jogo só na superfície, O que vai acontecer? No gramado as raízes são muito dinâmicas. O que são raízes? Começam a formar aquelas raizinhas brancas e novas na superfície. Para que ela vai gastar energia formando fundo se tem umidade só na superfície? Aqui no fundo está seco. Então na hora de eu jogar água, eu tenho que procurar jogar água de forma que molhe o perfil do solo. Aí vocês podem fazer uma pergunta. Então, Haroldo, de quanto em quantos dias e qual que é o volume de água que eu jogo? Qual que é o tempo de água que eu jogo, que é o que é mais perguntado normalmente. Então, qual que é de quanto em quanto tempo? Tempo vocês vão ter uma dica que eu falo, que é muito importante, que cada situação comporta de forma diferente em cada região, em cada gramado. Então, se tem um gramado mais fechado, tem prédio de um lado que impede a circulação do ar, o ar é que remove a umidade, vai ser mais tempo que eu vou demorar para remover aquela umidade do solo também numa situação dessa. Mas de forma geral, joguei água hoje de manhã no meu gramado. Amanhã eu não vou jogar água pela manhã. Vou chegar entre meio-dia e 3 horas, que é o horário que o sol está forte, e se eu ver que as folhas da grama, a folha da grama, igual outras plantas, quando falta água, ela enrola a lâmina dela está aberta, se está faltando água, ela enrola. A folha fica fechadinha quando falta água. E dá uma coloração no gramado acinzentado. Por quê? Passa a não refletir a luz ali, então não fica tão verde ali o gramado. Aqui tem uma situação até bem interessante. Aqui, de folha enrolada. Aqui é uma situação de grama batatais, que a folha está enroladinha. Se você ver, a folha é larga dessa grama batatais. Então aqui é um sintoma clássico que está faltando água nesse local, da grama ali. Então se eu cheguei lá no dia que eu não irriguei, que foi amanhã, nesse horário de sol forte, e vejo que a maioria do meu gramado está todo enrolado, é sinal que eu não posso passar mais de um dia. Se ficou poucos pontos, eu poderia até deixar mais um dia e no mesmo horário, entre meio-dia e 3 horas, olhar se tem folhas enroladas. Cada vez que eu vou espaçando, sem jogar água, os dias, eu vou ocorrer mais essa situação que vocês estão vendo da folha enrolada no gramado ali. Então a folha fecha a lâmina dela ali no gramado. Ali. Fala pro pessoal, eles podem clicar nessa caixinha aqui. Tá. E eles podem ir mandando as perguntas, porque às vezes você tá falando uma coisa, tá vendo? Tem uma caixinha, todo mundo aqui tem uma caixinha aqui, a Mônica tá falando uma coisa bem interessante. Você pode clicar e escrever. Tem uma caixinha aqui, do lado aqui, Aqui, ó. Essa caixinha aqui, bem aqui, no meio, que vocês podem fazer nas perguntas, porque nós vamos abrir para pergunta daqui a 15 minutos. Mas então vocês podem já mandando as perguntas aí, porque senão no final você esquece até qual pergunta que você ia mandar e fica embolado. Então você pode fazer pergunta, que ela já vai anotar as perguntas aqui e a gente já vai respondendo logo depois ali. Então vocês podem ir digitando as perguntas aí. Então voltando aqui, então a forma melhor e mais prática, porque não tem uma receita para todas as regiões. Cada solo, quanto mais argiloso, mais tempo vai demorar para me irrigar. Quanto mais arenoso, mais rápido vai acontecer dele secar e vai ser necessário eu irrigar ali. Outra situação, quanto mais profundo a raiz do solo. Situação também, às vezes o solo ali está sobre laje. Eu tenho gramados, por exemplo,
que eu tenho uma laje, telhados verdes com gramados, por exemplo, que tem 10 centímetros, 15 centímetros, 20 centímetros só de terra ali, de substrato ali, onde a raiz desenvolve. Então esse solo vai secar mais rápido ali, principalmente está no local que venta muito. Então tem muitas situações que mudam muito. Por isso que é importante a gente ver na prática qual que é a situação do meu jardim. Isso é muito importante a gente saber. Então a melhor forma é, parei, hoje de manhã eu liguei a água de irrigação, sempre vou procurar jogar um volume que jogue em torno de 5 litros por metro quadrado. Então esse é um dado técnico que vocês podem anotar. 5 litros por metro quadrado atende a maioria das regiões, seja norte a sul do Brasil. Então algumas regiões variam um pouco mais em alguns períodos muito quentes e um pouco menos em períodos mais frios, porque mais frios tem muita umidade à noite ali também. Então eu já vou procurar cortar duas coisas no inverno. Não irrigar no final da tarde, início da noite, meio da noite, para não ter muita umidade nas folhas por mais do que 6 horas ali. Então eu evito isso aí para não proliferar doenças fúngicas ali no meu gramado. Segundo fator extremamente importante é espaçar a rega. Aí eu vou ver o que o meu gramado no meu jardim, na minha região permite, que é dessa forma que eu ensinei para vocês. Aí sim eu vou fazer irrigação no outro dia, caso a maioria da grama enrolou as folhas, igual nós mostramos ali naquela foto ali para vocês. Aí eu vou fazer irrigação no outro dia. Não enrolou, eu pulo mais um dia sem irrigar. Vou lá no horário que o sol está forte, 2 horas da tarde, 1 hora da tarde, e olho se a maioria do gramado está com a folha enrolada ou não. Quando ele chegar a maioria do gramado, 40%, 50%, 60%, é sinal que eu não posso mais espaçar dias sem jogar água. Eu tenho que jogar água. Então essa é uma forma prática da gente ver a situação do meu gramado no meu jardim, porque não tem uma receita que vai atender todo mundo. Cada região, cada situação, cada solo comporta diferentemente. Então, com fatores para a gente ver. Então eu diminuí a água, diminuir a frequência, então vou espaçar os dias, jogo um dia sim, um dia não, 2 dias não, de acordo com a situação, e não vou fazer adubação que tenha nitrogênio, adubos minerais ou adubos orgânicos que tenha nitrogênio, principalmente se é grama esmeralda. Se eu tiver grama batatais, eu posso me dar ao luxo de fazer, inclusive no inverno, adubação rica em nitrogênio. Não tem problema nenhum. A grama batatais tem a risoctônia, mas o sintoma na grama batatais é praticamente nenhum. Ela é uma grama que tolera essa doença e convive com a doença sem causar dano de queimar e matar o gramado, igual ocorre preferencialmente na grama esmeralda que nós estamos falando, que é a grama que mais nós temos no jardim ali. Então, segundo fator ali que nós estamos falando, que é a tendência da maioria dos casos que a gente vai, a pessoa vê o gramado secando, morrendo. Aí o que ele faz? Aumenta a água, então se ele tem irrigação automática, ele bota até umas pessoas girando para molhar mais tempo naquele lugar, porque ele pensa, a grama está secando, está queimando, é sinal que está faltando água. E ele vê que às vezes, se ele está numa região que o inverno não tem chuva, mais um motivo que ele quer jogar água. E isso favorece o fungo a proliferar. O segundo fator, que às vezes ele vai numa floricultura, vai numa casa de pecuária, a pessoa vê, está secando, não, joga esse adubo, que esse adubo é bom para a grama. Não quer dizer que o adubo seja ruim para a grama. É nessa situação, para esta grama, principalmente esmeralda, para esse fator, esta colocação de adubo que tem nitrogênio, que a maioria dos adubos recomendados para a grama, eles são ricos em nitrogênio, esses adubos vão causar problema para o seu gramado, porque o nitrogênio afina um pouco a parede celular e o fungo prolifera com maior rapidez, que é o que a maioria do pessoal que é leigo vê. Meu gramado está secando, então vou jogar mais água. Então está secando e morrendo, então vou jogar adubo para a grama desenvolver. Aí que o fungo nada de braçada e acelera aquele desenvolvimento, ele vai ficando vermelho as pontas e vai aumentando aquele diâmetro numa rapidez muito grande ali.
Então ocorre e ataca. E chega no final, mata a grama, que eu tenho que cortar depois aquelas partes que morreram de grama e plantar placas novas ali de grama. Então o ideal é que você já previna e não coloque muita água nesse período e nem adubo nitrogenado. Se vai colocar um adubo nesse período, a gente vai colocar adubos que são adubos ricos em potássio. O potássio aumenta a espessura da parede celular e diminui a passagem de fungos e até de insetos sugadores. Então, toda vez que eu ponho potássio, ele aumenta a resistência do meu gramado a doenças e a insetos, principalmente sugadores ali, que fica menos palatável para esse inseto, e aquele esporo do fungo, que é como se fosse uma semente, fica mais difícil de germinar e entrar dentro da célula. Com isso diminui a proliferação ali. Então, adubo à base de potássio eu poderia pôr no inverno? Poderia, sem problema. Para gente que utiliza sílica também, poderia pôr no inverno. A sílica no gramado também aumenta a parede celular e diminui essa incidência de doença também. A última questão é a questão com fungicidas. Tem que olhar só se esse fungicida que você está olhando, ele é legal para utilizar em área urbana, porque em área rural normalmente eles podem ser usados, mas se ele pode ser usado pela legislação em área urbana, e ele é propício para colocação ali para combate de rhizoctônia. Lembrando que pelo fato da gente ter falado no início aqui da nossa live que os fungicidas sistêmicos fazem só o movimento ascendente e na rhizoctônia ataca tanto raiz quanto folha, se eu só sigo a recomendação do fabricante, infelizmente eu não vou ter o controle com quase nenhuma eficiência do fungo que está na raiz. Então ele vai continuar proliferando ali, mesmo fazendo o controle químico. Então é importante que eu faça a pulverização e molhe em seguida para que esse produto seja absorvido pela raiz, ele é sistêmico, e entre dentro da planta. Então uma semana a gente faz aplicando e irrigando, a outra semana sem irrigar. E isso não está escrito em nenhuma bula de nenhum produto que controla a rhizoctônia. Então ver isso e explicar para o agrônomo, porque se o agrônomo não é especializado em gramado, ele vai pensar que o fungicida sistêmico vai descer para a raiz. Primeiro que ele tem que saber que ele ataca tanto a raiz da grama quanto a folha. Então essa é a primeira coisa que a pessoa tem que saber. Segunda coisa é que os fungicidas sistêmicos entram sim dentro da folha, mas não fazem um movimento descendente. Então, se eu faço como manda a bula do produto, do defensivo, do produto que eu estou comprando para controlar a rhizoctônia, do agrotóxico que eu estou comprando para controlar a rhizoctônia, ele não faz esse movimento descendente via folha. Então eu tenho que forçar ele a descer, que é molhando para que ele desça com as partículas de água e vá até a região da raiz, onde também tem um ataque do fungo. Então essa é a segunda coisa muito importante para vocês estarem com essa informação. Outra coisa importante também para vocês estarem com informação é que a espécie da grama, se eu tenho grama batatais, não vai ser um problema. Se eu tenho grama Zeon, eu vou ter esse problema, mas com menor frequência do que a grama esmeralda. Se eu tenho grama São Carlos, também eu posso ter esse problema, com menor frequência também. Então, vamos lembrar ver disso. Perguntas aqui? Vamos ver as perguntas aqui, que já tem bastante pergunta aqui. Tem esmeralda. Vamos lá, e meu vizinho é São Carlos. Peraí, eu vou dividir com o pessoal, quer ver? Nossa, deixa, tá vamos ver as perguntas aqui. Então vamos começar a responder aqui várias perguntas aqui que fizeram aqui. Então tem bastante. Nossa, seguiu o que eu mandei pro pessoal. Tá. Escolhe qual você quer. Vamos lá. Então, vamos lá, então. Vamos compartilhar essa pergunta aqui. Vamos compartilhar. Mas se o gramado estoqueiro é preferencial não adubar no inverno? Ótima pergunta, tá? Se você tem grama esmeralda no inverno, às vezes é melhor não adubar, porque você adubando vai causar um meio propício para o desenvolvimento desse fungo que é a rhizoctônia, que é o que causa mais problema, principalmente no inverno na grama esmeralda.
porque ela é um hospedeiro preferencial. Então eu passo esse período de junho, julho e agosto e até meados de setembro sem fazer adubação no meu gramado. Quando eu faço é com adubos em pequenas quantidades foliares, e isso dá muito trabalho em gramado, só para manter um pouquinho a coloração verde, que dá doses bem pequenas ali de nitrogênio, que não é suficiente para afinar a parede celular e ter algum problema no gramado. Mas eu não coloco nem substrato para grama nesse período, a não ser que for grama, batatais, e nem coloco adubo mineral rico em nitrogênio, que a porcentagem lá seja acima de 10%, o primeiro número. Então foi uma ótima pergunta essa aí. Vamos outra pergunta aqui aleatória. Vamos ver o que vai sair aqui. É só no inverno que ocorre esse fungo? Não, esse fungo pode ocorrer no verão, principalmente se tem locais onde a grama tem mal drenagem, que a água fica empoçada por um período maior. Se tem muita umidade ali na superfície, esse fungo costuma ocorrer, mas a frequência maior dele é sim no inverno, que a baixa temperatura, a grama diminui o metabolismo e ela fica mais suscetível ao ataque desse fungo. No verão, de modo geral, se não tem problema de drenagem, ele praticamente não ocorre, ou se ocorrer em pontos só que tem encharcamento, são em locais pontuais, não no gramado como um todo. Tem mais perguntas aqui. Aqui, ó. Eu estou transcrevendo o pessoal e pondo aí, tá? Posso cortar a grama no inverno? Pode e deve cortar a grama no inverno. A gente obrigatoriamente tem que cortar a grama. Aqui no Brasil nós não temos muita cultura de cuidar de grama. E o pessoal, tem muita gente que pensa, a grama é só plantar e largar. E já começa fazendo o preparo do terreno para o plantio errado. Isso eu te falo que é quase 99% de quem trabalha profissionalmente no mercado não faz o preparo adequado para receber uma grama. Então isso aí o mercado de forma geral não prepara, não escarifica o solo, não incorpora adubo, ele acerta a superfície, bota uma camada de 1, 2, 3, quando muito 5 centímetros de terra vegetal, que nem precisava dessa terra vegetal, nem de 1 nem de 5, tá? E não prepara adequadamente. Mas se tem que cortar, tem sim que cortar. E para cortar grama mesmo no inverno, a gente procura retirar 1/3 da área foliar. Esse é o melhor corte da grama, deixando 2/3 dela. E no inverno a gente procura fazer um corte um pouco mais alto. Por que fazer um corte um pouco mais alto? Porque essa folha ela cresce menos, ela tem mais fotossíntese e normalmente ela até espaça um pouquinho o período de grama. Um gramado de grama esmeralda no verão, a nível de Brasil, de norte e sul, eu teria que cortar tranquilamente de 15 em 15 dias. Isso é com certeza. É raro quem faz isso no Brasil. Então, por exemplo, se eu for lá nos Estados Unidos, lá no sul, na Flórida, que é uma região mais quente, você vai olhar que toda semana ele está cortando o gramado. Então ele já tem essa cultura de cortar o gramado. Então corta sempre as pontas e deixa 2/3 de folha. Então eu corto mais alto. Aí mais outra pergunta aqui. Será que vale a pena plantar semente de grama ou botar grama pronta? Então vamos lá. Semente de grama no Brasil, eu fico assim muito receoso, porque primeiro, muitas vezes a pessoa compra uma espécie de grama e recebe outra. Outro fator é que o poder germinativo ali daquelas sementes podem não ser tão boas quanto está escrito ali naquele papel. E depois que você plantou, não tem muito jeito ali, é uma coisa difícil de você conseguir aquilo de volta. E só depois que plantar que você vai ver se aquilo deu resultado ou não. Terceiro fator que é muito importante, que a gente já comentou, é que 99% faz o preparo errado para plantio de grama em placa. Se o plantio de grama é em semente,
o preparo tem que ser bem melhor do que em placa ainda. Em placa ela ainda consegue sobreviver. Não fica boa, mas ainda sobrevive ali naquela situação ruim que você deu, de solo compactado, de não ter nutrientes, de estar ácido, de vários problemas ali que não são feitos na implantação do gramado, que é o momento mais barato e melhor. Então, no inverno, a gente vai adubar pouco, vai diminuir a irrigação, o metabolismo a gente vai procurar cortar mais alto. No caso da grama esmeralda, a gente procura mantê-la de 2 a 4 centímetros. O que é 2 a 4 centímetros? Toda vez que ela atingir 6 centímetros, se eu quiser mantê-la mais alta, eu regulo minha máquina para a lâmina estar numa parte plana, cortando a 4 centímetros de altura, e eu vou lá, toda vez que ela atingir 6, eu retiro 2 centímetros, ou seja, 1/3, e mantenho 2/3, 4 centímetros, que é a altura que eu quero cortar. Isso não causa aquele scalping, que é deixar aqueles talos amarelos na grama. Quando a pessoa corta ali com uma roçadeira, por exemplo, fica só aqueles talos amarelos ali na grama. Isso é sinal que o seu gramado, toda vez que você corta, você ou está demorando tempo demais a cortar, ou quando corta, está abaixando demais o corte e eliminando 100% da folha. Isso não deve ser feito porque é um gasto muito grande de nutrientes. Então o ideal é plantar a grama pronta. Eu preferia sempre plantar a grama pronta, a não ser que for produtor ou área muito grande, que a gente pode plantar os pedaços da grama, porque aí você tem certeza de qual grama que é e esperar alastrar. Semente para formar, tá, gente? Muitas vezes você vai plantar a semente e com 3 meses está o gramado pronto. Em média vai ser 1 ano, e se isso ocorrer no inverno, provavelmente vai ser mais. E lembrando que plantando semente você vai ter que ter um bom controle de ervas daninhas, de matos que vão nascer lá. Porque quando você põe a própria placa compete para não deixar sementes nascer. Mas quando é semente, é um outro problema também. Você vai ter nesse período de 1 ano, se for agora no inverno vai demorar até mais, se for na primavera vai ser em torno de 1 ano para aquele gramado fechar e estabilizar, que a gente chama. Então já plantei grama por semente, vou plantar, mas os cuidados de irrigação, cuidado de controle de pragas, e para ela formar e fechar, não põe menos que 1 ano não, porque muitas vezes eu já vi gente falar, não, 3 meses está todo fechadinho. Não ocorre na prática, infelizmente. Vamos ver o que mais aqui. Posso utilizar calda bordaleza para combater o fungo? No caso da Rhizoctônia, a calda bordaleza vai ter baixa eficiência. Ela pode até proteger algumas folhas das áreas aonde não afetou. Mas depois que o fungo já está ocorrendo, ele não freia e principalmente para o fungo que está atacando a raiz, ele não vai ter efeito nenhum. Então não é um fungicida de ótima qualidade, é orgânico, pode ser utilizado para várias situações, inclusive para quem trabalha com agricultura orgânica, mas para esse caso vai ter baixa eficiência. Boa tarde, como procedo com cuidado com gramado com urina de cães? Há algo a fazer, Tiago de Goiânia. Você está numa região aí que temperatura noturna esfria, comprimento do dia esfria. Aí eu vou mandar até um abraço lá para o pessoal do Tamboril, que é o Luiz Rogério, que eu já tive a oportunidade lá da consultoria para ele, lá no gramado dele, lá que ele produz ainda grama, produz muita palmeira ali, e compra inclusive os produtos da Terral. Ele sempre tem lá produtos da Terral, mesmo antes de eu trabalhar na Terral aqui, ele já me falou da Terral que usava esses produtos, então isso aí ele já trabalha com isso há muito tempo já, mas lá nessa região ocorre sim, a temperatura noturna é baixa na sua região, então de noite é frio aí na sua região, e urina de cachorro, principalmente se o cachorro for grande, fica amarelo e queima o gramado naqueles pontos. A melhor forma de combater é tomando cuidado nesse período, tá? Da gente fazer em horas fortes, aumentar a frequência de irrigação ao longo do dia. Então você vai fazer irrigação principalmente quando o sol está forte. Não queima a folha da grama, a água na folha. Se eu jogar água no gramado meio-dia, 1 hora, 2 horas, mesmo o sol estando lá
a 35 graus, 40 graus, não queima a grama, tá? Tem gente que fala, isso cozinha a grama, não cozinha a grama. Então, pro gramado isso não tem inconveniente nenhum. Tem o inconveniente que a água é evaporada, então você tem perda de água que não é aproveitada pela raiz, por isso que a gente não faz nesse momento. Mas essa questão, eu posso ligar a irrigação 3, 4 vezes por dia, com baixo volume, não no final da tarde, para não ficar umidade ali naquele período, então vai irrigar ali entre 9, 10 horas da manhã, até no máximo 3 horas da tarde, algumas vezes para diluir o efeito da urina no gramado. Isso é mais fácil quando você tem programação e irrigação automática. Quando é manual você pode fazer também, mas torna mais difícil porque você vai fazer 1 dia, 2 dias, 3 dias, depois vai falar assim, esse Haroldo é meio doido aqui, eu não estou conseguindo ficar molhando. E no outro caso isolar a área para o cachorro não fazer xixi ali, que é uma coisa mais difícil ali de acontecer, porque quem tem animal gosta de ver ele brincando ali no gramado e o animal adora um gramado para brincar. Então vai ter esse inconveniente ali. Então se tiver irrigação automática, facilita um pouco ele fazer essa irrigação nesses períodos aí de horas mais sol. Então liga pouco tempo para as pessoas dar um giro completo, se for de spray ali 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo ali por dia. Então, qual tipo de adubo seria indicado caso a grama tenha essa doença fúngica? Não põe adubo, principalmente se tem nitrogênio. Se for pôr, é só adubo à base de potássio, você pode pôr. Cloreto de potássio é o mais comum de você achar no mercado de norte a sul do Brasil. E pode pôr, se quiser, algum adubo à base de fungo. Então, primeira coisa, eu tenho essa doença agora no inverno. Por que nós estamos falando muito no inverno? É o maior problema de norte a sul do Brasil com grama em paisagismo, é a doença que chama risoctônia. Então o pessoal vê essas manchas aí e partes secas que vão ficando nas pontas avermelhadas. Então o que a gente vai indicar cloreto de potássio, então auxilia, cuidado, não põe em grande quantidade, a gente põe em torno de 15 a 20 gramas por metro quadrado de cloreto de potássio. Ele em grande quantidade queima a grama também, como nitrogênio, então cuidado na utilização dele em grande quantidade. Pode pôr, se tiver na sua região, algum adubo que tenha sílica pulverizado nas folhas, também ele ajuda a diminuir a infestação daquele fungo. Mas a principal coisa é cortar o máximo que você puder a irrigação, sem matar o gramado, você não quer matar o gramado. Segundo fator é não irrigar nunca no final da tarde e não pôr adubos ricos em nitrogênio nesse período. Pois é, mas Haroldo, se a pessoa então, ela não irrigar, diminuir a adubação nitrogenada, não colocar, o fungo ele vai sair naturalmente? Não, ele vai parar de proliferar, porque diminuiu a umidade, aquela parte vermelha passa a não ficar mais vermelha. Ela vai ficando seca, porque vai secar o que ficou vermelho, mas a parte verde começa a não andar no gramado, não começa a aumentar o diâmetro do problema. Então ele para. É muito importante também para a folha que já secou, você rastelar, tá, gente? Tirar aquela folha. Por quê? Isso incentiva que venham brotações de novas folhas ali, não deixar aquela camada de palha, que a pessoa às vezes deixa o inverno todo aquela palha ali. Então secou, o mais rápido possível, você passa o rastelo ali com força, removendo toda aquela folha seca, folha que está soltando, folha que está amarela que solta também. Muito importante fazer isso. Aqui uma vez, porque essa pergunta aqui, né? Uma vez instalada a risoctônia, não tem mais solução, só retirando, não adianta você retirar a grama, não. Então a risoctônia vai vir na terra, que se você trocar a terra, então não adianta trocar a terra. Então você convive com gramado. Então para clientes meus que a gente dá consultoria, que tem esse cuidado de já começou a esfriar, principalmente à noite, ele já vai reduzir a irrigação dele, não fazer irrigação no final da tarde, que a gente já pede inclusive no verão, para ele já ter essa metodologia para não correr o risco nem no inverno para correr. Então, raramente esse cliente, mesmo que ele tenha tido no ano anterior risoctônio, esse ano ele precavendo,
ele não tem a infestação da doença. Por quê? Ele sabe que água e nitrogênio são muito importantes para aquele fungo desenvolver. Então ele já sabe que a última adubação que ele faz, se for em região que esfria no período de inverno, São Paulo, Rio, Espírito Santo, Sul de modo geral, Centro-Oeste de modo geral, Minas Gerais, é muito importante ele já cortar a irrigação nesse período, reduzir a irrigação e fazer a última adubação nitrogenada para passar o gramado em boas condições de coloração, porque o metabolismo dele é menor. Em maio é a última adubação que a gente faz. Até o final de maio é a última adubação que eu faço no meu gramado. Depois, início de outubro, eu volto novamente a fazer a adubação rica em nitrogênio, que são terral, green, que são os adubos aí com NPK 25-20 mais micronutrientes e outros adubos que você encontra no mercado. Que tipo de substrato é melhor para a grama? E eu sou muito... essa pergunta para mim já vai responder direto. A gente trabalha ali, eu dou consultoria para terral, e o terral green assim, encaixa perfeitamente. Eu só não recomendo fazer agora nesse período em grama esmeralda. Se for batatais pode fazer, mas em grama esmeralda não. Um saco cobre 5 metros quadrados, você vai com uma tábua, com um cabo que a gente chama de rodo, espalha o saco já bem aberto e distribui. É um pó fininho e ele leva nutrientes. Quando você corta o perfil do solo ali com 20, 30 dias que você pôs o adubo, aquele nutriente proveniente da turfa, que é um adubo orgânico com o esterco que libera bastante nitrogênio, ele dilui e a raiz da grama absorve aquilo com extrema facilidade, que é diferente o trato de grama, de gramado esportivo, que é praticamente na areia, adubo orgânico quase não põe, para um gramado residencial que a gente planta na terra. Aí a gente quer estruturar o solo, o adubo orgânico ele é bastante recomendado, diferentemente de um gramado esportivo ali. Mais uma pergunta sobre isso. Posso plantar grama nesse período? Posso utilizar terra ou é melhor substrato? Para o preparo do solo, você pode utilizar o substrato, se você vai plantar. Porque você está colocando uma camada orgânica que vai melhorar a estrutura. Mas depois do gramado implantado, se é no inverno, você não vai colocar substrato em cobertura. Você pode colocar ele no preparo do solo, como para aumentar CTC, para aumentar... Então tem um adubo que é um condicionador de solo, chama de terral solo, você coloca ele também um saco dá para 5 metros quadrados, incorpora ele na terra a 20 centímetros de profundidade, acerta o terreno, faz uma compactação leve, vem com as placas de grama colocando. Isso aí dá um preparo do solo, aumenta a CTC, melhora a retenção de umidade e nutrientes que você vai pôr e auxilia com que a raiz desenvolva e melhora a estrutura do solo, deixa o solo mais drenável ali naqueles locais ali, porque o solo normalmente é muito argiloso. Tem algum fungicida para o gramado? Tem vários fungicidas para o gramado, é só tomar cuidado para ver na sua região qual que pode ser usado, porque a maioria deles é para usar em produção de grama. Eu vou falar 2 nomes aqui para produção de grama e você olha se isso é conveniente. Aqui vou falar até 3 nomes aqui. Então tem, por exemplo, deixa eu ficar com 2. Amistar é um fungicida que combate a risoctônia. Tem um outro também que chama Mucerem, é um fungicida que combate a risoctônia. Então é muito importante você saber quem está aplicando, como aplicar, que lembra que eu falei que não é da forma que está escrito na bula. Então a gente, uma semana aplica ele molhando para o produto descer para o sistema radicular, todos 2 são sistêmicos, mas não fazem movimento descendente. E outra semana sem molhar para atacar aqueles fungos que estão atingindo as folhas da grama. Então eu falei 2 nomes, não devia nem ter falado, aí não podia não, mas tá bom. Cuidado para não usar isso em áreas urbanas, tá, gente? Então tem toda uma legislação, uma regra, muito cuidado na utilização disso. Haroldo, olha só, falta 1 minuto e meio para acabar a live. Falta 1 minuto e meio para acabar a live, então nós vamos voltar aqui, vamos responder mais algumas perguntas para a gente encerrar aqui. Que a gente vai deixar essa live disponível aonde? No IGTV. No IGTV, ela vai ficar disponível para vocês aí no IGTV. Sim.
Então, quem está aí... Agora eu te vi os comentários aqui. Imagino que as perguntas vão sumir. Meu, todas elas. Eu estou imaginando que algumas perguntas vão sumir aqui, né? Tem todas bastante. elas. Então, tem que fazer outras perguntas aí. Então, nós vamos desativar para ficar gravado. Para desativar, falta pouco tempo. Tá bem. E aí, nós voltamos para algumas perguntas aqui.